A partir do momento que Jesus começa a realizar milagres, a partir do momento que Jesus ele começa a ensinar sobre o reino de Deus com autoridade, com sabedoria, com inteligência, ele passa a manifestar curas, manifestações do sobrenatural, as pessoas começam a se achegar a ele com várias intenções diferentes. A sua fama, a sua popularidade fez com que uma multidão se aproximassem de Jesus. Fato é que já existia uma crise naqueles dias, aonde as pessoas não conseguiam entender o verdadeiro preço do discipulado, não conseguiam discernir verdadeiramente quem era o Cristo. O seguiam por conta da sua fama, o seguiam por conta da sua popularidade, o seguiam por conta dos seus milagres, o seguiam porque queriam as suas mãos, mas não conseguiam o seguir para desejar os seus pés. A multidão estava sempre esperando algo em troca. Aquela multidão amava Jesus, enquanto existia milagres, enquanto existia manifestações do sobrenatural, a multidão amava Jesus. Mas quando Jesus começava a confrontá-los, muitos não tinham estrutura e iam embora, porque criaram um Cristo deformado, criaram um Cristo a partir das suas necessidades. Eu estou doente, então eu preciso do Jesus que me cura. Não, eu estou passando por uma dificuldade, então eu preciso do Jesus que me prospera. Não, eu não sei o que vai ser do meu futuro, então eu preciso do Jesus que revela o meu futuro. Não, eu estou passando por uma dificuldade. Mas poucos se achegavam apenas pela santidade, apenas por quem Ele era. Sabe o momento que você entra no seu quarto para não pedir nada, apenas para contemplar e dizer: Jesus, Tu és santo, eu quebro o meu vaso. Hoje não é o Senhor quem me entrega, hoje sou eu que vim te entregar algo. Hoje nós vivemos uma crise na igreja mundial. Muitos estão olhando para Jesus e estão apenas vendo um lado dele. É como se Jesus estivesse de lado. Um lado de Jesus é amor, um lado de Jesus é compaixão, um lado de Jesus é misericórdia, um lado de Jesus são as suas palavras, as suas promessas que se renovam a cada dia. Um lado de Jesus foi aquele que te alcançou no seu pior momento. Um lado de Jesus é aquele que, mesmo você vivendo uma vida fora daquilo que Ele planejou para você, mesmo assim Ele continua insistindo no seu coração. Este lado de Jesus todos nós amamos, mas existe um outro lado da face de Jesus, que é a justiça de Deus. Na mesma medida que Ele é amor, o nosso Deus também é justiça. E Jesus, Ele não estava preocupado com a sua popularidade, Ele não estava preocupado em ser a todo momento amado pela multidão. Jesus, Ele estava pronto para ser rejeitado, Ele estava pronto para ser perseguido, Ele estava pronto para cumprir o propósito do qual o Pai dele o enviou, desde que a mensagem do reino não fosse confundida. Até porque, meus amigos, Jesus, Ele não queria ser conhecido como Jesus o popular. Ele veio para ser conhecido como Jesus o Salvador, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele veio para ser conhecido como poderoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Não apenas como Jesus famoso, mas como aquele que no dia do seu batismo, a Bíblia diz que os céus se abriram e uma voz saiu do céu confirmando o ministério de Jesus, dizendo: este é o meu filho, no qual eu tenho prazer. E o rosto de Jesus brilhou, e o Espírito Santo, em forma de pomba, repousou sobre ele. Ele não veio para ser conhecido como apenas o Jesus famoso, Ele veio para ser conhecido como Jesus o Salvador. E eu preciso falar com alguém aqui nessa manhã que Jesus, Ele não pode ser apenas o seu romance de verão, aonde você o ama
por um período de tempo e daqui a pouco você se esquece, e daqui a pouco você volta e o ama novamente, e daqui a pouco você se esquece. Jesus, ele não pode ser apenas alguém que você vem buscar as suas mãos, mas você precisa entender que ele precisa se tornar para você, para sua família, o seu Deus e o seu Salvador, mas também o seu Senhor. Porque muitos amam o Deus de amor, mas poucos querem o Deus Senhor. Aquele que pede para que você deixe algo no caminho para seguir Ele. Aquele que vai confrontar as suas convicções. Aquele que não vai fazer tudo de acordo com a sua agenda. Aquele que vai fechar portas que no momento você não vai aceitar, mas que lá no futuro, porque Ele já conhece a tua história, vai fazer sentido para você. Jesus, Ele sabia discernir propósito da sua fama. E por que eu estou trazendo isso? Porque muitos de nós estamos acompanhando Jesus porque Jesus é famoso. Eu não sei se você tem percebido, mas existe um movimento onde agora é legal ser cristão. Parece que agora ser cristão está no hype. Esses dias eu abri meu Instagram e eu achei algo assim. Eu olhei e falei assim: essa é a figura de um Jesus deformado. Eu abri o Instagram e aí tinha um perfil de uma moça. Ela estava escrito assim no perfil dela: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí embaixo estava escrito assim: escorpiana. Aí embaixo estava escrito assim: as inimigas passam mal. Esse é o reflexo. Este é o reflexo de alguém que não entende que para você ser salvo, Jesus já pagou todo o preço. Mas para você se tornar um discípulo de Jesus, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Que evangelho é esse? Que nós pregamos e continuamos vivendo da mesma maneira do passado? Porque Jesus, Ele te aceita exatamente como você está hoje. Pastor, eu estou quebrado, estou vivendo uma vida de pecado. Pastor, eu estou todo enrolado. Jesus, Ele te aceita, meu amigo, Ele te ama. Agora, eu não conheço ninguém que teve um verdadeiro encontro com Jesus e permaneceu da mesma forma. Por isso que você pode estar seguindo um Jesus de acordo com as suas convicções e não o Deus da Bíblia. O Jesus que está tudo bem. No domingo eu vim para a igreja e está tudo bem. Durante a semana eu continuar vivendo a vida que eu estou vivendo, escondida. Está tudo bem. No domingo eu venho para a igreja e eu levanto as minhas mãos e eu sou perdoado. Mas na semana eu desonro a minha esposa, eu desonro o meu esposo, eu roubo no trabalho, eu sonego aqui, eu faço aqui. Está tudo bem. Esse é o evangelho que as pessoas não conseguiram compreender. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Vocês estão comigo? Jesus, Ele soube viver o propósito do Pai. E você precisa tomar uma decisão de viver o propósito de Deus para a sua história. Mas para isso, você vai ter que deixar algo para trás. Algo vai ter que morrer na sua vida. Algo você vai ter que abrir mão por amor de Jesus. O propósito de Jesus, quando você estuda a história, o contexto dos tempos de Jesus, a fama, a popularidade de Jesus fez com que a multidão quisesse nomear Jesus rei na terra. A multidão daquele tempo, não conseguindo discernir Jesus, queria fazer com que Jesus se tornasse rei dos judeus. Mas o propósito de Deus para Jesus não era que Ele se tornasse rei dos judeus, era para que Ele se tornasse rei dos reis. Agora, a multidão, não compreendendo, queria colocar uma coroa de ouro na cabeça de Jesus e o nomear rei. Mas o propósito de Jesus queria colocar sobre ele uma coroa de espinho. Só que na eternidade se tornaria numa coroa incorruptível. Eles queriam antecipar um trono na terra, e o propósito de Jesus o empurrava para uma cruz. Você percebe que existe uma discrepância entre o que a multidão queria e aquilo que Deus queria para Jesus? Porque a multidão não conseguia discernir o Cristo. É importante você entender que na multidão que seguia Jesus existiam muitos perfis diferentes. Alguns seguiam Jesus por interesses diferentes. Eu quero que
nós juntos possamos fazer uma análise no nosso coração nessa manhã. Porque alguns seguiam Jesus, porque Jesus ele tinha poder para curar. E está tudo bem, você chegou aqui com uma enfermidade, ele tem poder para tocar, ele tem poder para curar você. Agora, Jesus não é apenas o Jesus curandeiro. Jesus, ele também é o Jesus, o seu Senhor. Muitos seguiam o Jesus político, queriam que Jesus se tornasse rei para livrar Israel da opressão de Roma. Mas Jesus, ele não veio satisfazer a expectativa daquela multidão. Ele veio entregar uma mensagem do Pai. Ele falou diversas vezes na Bíblia: o meu reino não é nessa terra. Eu não vim estabelecer o meu reino na terra. Eu vim estabelecer a cultura do céu na terra. Alguns seguiam Jesus porque amavam o sobrenatural, amavam o mover de Deus, amavam ver demônio caindo, amavam ver as coisas acontecendo. Alguns seguiam Jesus para esperar o primeiro deslize, apontar o dedo e começar a falar. Não é diferente. Hoje a multidão espera o primeiro deslize de uma igreja, o primeiro deslize de um pastor, o primeiro deslize de alguém que é uma referência para apontar o dedo e falar assim: tá vendo, eu estava só esperando. Eu estava só esperando. O grupo do cancelamento. Os fariseus estavam a todo momento, Jesus falava e os fariseus estavam aqui assim: vai morrer. A primeira oportunidade a gente pega ele. Blasfêmia! Não é diferente nos tempos de hoje. Alguns seguiam a Jesus apenas porque eram curiosos. E o brasileiro, irmão, eu acredito que tinha uns brasileiros naquele tempo, porque o brasileiro é curioso, sim ou não? Alguns não sabiam nem por que estavam lá, mas eles estavam. E é bom que se você chegou aqui por curiosidade, você vai ficar, porque você vai ser tocado pelo poder de Deus nessa manhã. Amém? Não importa como você chegou, o importante é como você vai sair. Preste atenção, Lucas capítulo 7, no versículo 11. Eu amo como o escritor vai diferenciar aqueles que seguem a Jesus. Ele diz: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. O que o escritor está dizendo é que alguns decidem se tornar discípulos, outros vão ser multidão para sempre. Outros vão sempre apenas vir para uma apresentação, outros vão vir para entregar tudo o que tem, para poder realmente reconhecer a santidade de Jesus. Alguns vão entrar aqui nessa manhã, entraram aqui nessa manhã e vão sair daqui da mesma maneira. É a sua decisão. Agora outros vão rasgar o coração nessa manhã e vão reconhecer o senhorio de Jesus. Em João no capítulo 6, um exemplo, Jesus ele multiplica os pães e os peixes. E na multiplicação, irmão, todo mundo ama, sim ou não? Maravilhoso. Imagina, multiplicação sobrenatural, pouco recurso na mão de Jesus, muito recurso. Todo mundo aplaudindo a Jesus. E aí no final do milagre, Jesus fala assim: escutem, eu sou o pão da vida. Se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não poderão encontrar salvação. Aquela multidão, ela estava tão desconectada do que Jesus estava dizendo, que eles começaram a interpretar como canibalismo. Como assim, comer da sua carne, beber do seu sangue? E os discípulos, e aquela multidão olhou para Jesus e disse para Jesus: duras são essas palavras. E começaram a ir embora. Duras são essas palavras, Jesus. E aí Jesus ele ficou assistindo a multidão indo embora. Só que ele olhou para os discípulos dele e ele falou para os discípulos: e vocês querem ir com eles? E aí Pedro olha nos olhos de Jesus e diz: Jesus, para onde iremos nós, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu quero falar para você nessa manhã que as suas convicções diante daquilo que Deus
já planejou para a sua história. Elas não podem te afastar do verdadeiro Cristo. Jesus, ele não tem compromisso com a tua agenda. Na verdade, somos nós que precisamos correr atrás da agenda de Deus. Nós que precisamos hoje rasgar o nosso coração e dizer: Jesus, me livra de prosperar aonde o Senhor nunca me chamou para pertencer. Essa é uma oração de discípulo. Você tem coragem nessa manhã de dizer para Deus: arranca de mim aquilo que está me afastando do Senhor. Tira da minha vida aquilo que tem me feito ser uma multidão, um só no meio de muitos. Tira, arranca, para que eu me torne um verdadeiro discípulo. Essa é uma oração de um discípulo. Deus me livre de prosperar onde Deus nunca me chamou para pertencer. E o problema é que tem muita gente que chama de sucesso aquilo que Deus nunca planejou para ele. Por isso que Jesus, ele não se confundiu. A cruz era gelada, a coroa era de espinho. Ele viveu humilhações, mas ele entendeu o plano completo do Pai. E hoje, meus amigos, o convite é para que eu e você possamos olhar para dentro de nós e perguntar: quem sou eu na multidão que segue a Jesus? Em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, Jesus diz isso de maneira muito clara: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A história conta que os ladrões daquele tempo, eles eram crucificados nus. Você vê imagens, você vê as estátuas, Jesus tem uma roupinha, mas a história diz que os ladrões daquele tempo eram crucificados nus. Jesus foi crucificado nu, e ele está dizendo aqui para os seus ouvintes: se você quer me seguir, toma a sua cruz. Você vai ter que se despir, porque Deus não pode mudar quem você finge ser. Deus não pode mudar o seu personagem, e todos nós temos um personagem. Sabe quem verdadeiramente te conhece? É aquele que está dentro da sua casa. São os seus filhos, são os seus pais, que aturam a sua ignorância com eles. Você que é jovem, você que é adolescente, a sua ignorância, a sua soberba em não ouvir os seus pais, a sua arrogância em achar que você sabe de tudo, Deus vai cobrar você disso. Porque existe um mandamento na Bíblia: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. A Bíblia nos ensina a nos submetermos uns aos outros. O convite nessa manhã é exatamente este, porque nós estamos correndo o risco de chamar euforia coletiva de avivamento. Não existe avivamento sem verdadeiro arrependimento. Não existe avivamento sem antes Deus tocar no seu coração e gerar um avivamento na sua casa, no seu coração, na sua família. Não adianta vir no domingo e orar por um avivamento na nossa comunidade, sendo que o seu coração ainda não se submeteu àquilo que Jesus tem para você. Muitas vezes mudar vai ser difícil, mas na maioria das vezes não mudar vai ser muito pior. Existe uma oportunidade de Deus sobre nós, de abrir mão daquilo que tem nos afastado da santidade de Jesus. Você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua história. Você não tem base daquilo que Deus quer fazer com a sua família. E olhando para o seu ano, talvez você durante o ano inteiro está na mesma situação. Jesus tem alegria para você. Jesus, ele tem restauração para o seu casamento. Jesus tem óleo fresco, vinho novo, pão fresco para a sua casa. Mas você precisa dar um passo ao contrário daquilo que você tem vivido, ao contrário daquilo que tem matado o teu espírito e alimentado a sua carne. John Wesley, ele vai dizer: dê-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e nada desejem senão a Deus,
e eu mudarei o mundo. Perceba que o convite de Jesus é para que as nossas máscaras venham cair nessa manhã.